boa tarde a todos e a todas. Vou me apresentar, então. Meu nome é Carolina Arantes, sou servidora aqui da ANA, da Superintendência de Planos, Programas e Projetos, e recentemente assumi a coordenação da CAV, então estou à frente da comissão que avaliou os contratos de gestão de 2022. Agradeço a presença e a participação de todos, e vou passar, então, a palavra para os demais membros da CAV que estão aqui presencial. Boa tarde, Eduardo Pastore, do Ministério da Gestão, trabalho com contratos de gestão lá no Ministério. Boa tarde, Gonçalo Vasques, estou na comissão de avaliação de contratos, já acho que na quarta subvenção. Acompanho o contrato de vocês nessa avaliação, acho que é a terceira vez. E é sempre uma grata surpresa encontrar as pessoas e também ver como é que cada entidade delegatária tem avançado na qualidade da prestação de serviço que tem sido feito. Bem-vindo a todos. Boa tarde. Aí, online, temos a Raquel. Vocês estão nos ouvindo? Talvez, acho que a gente mudou isso. Não sei. Vocês nos ouvem? Eu estou escutando. Ok. Saiu, tá certo. Então, para os membros da CAV que estão online, Raquel. Olá, boa tarde. Desculpem o atraso, Raquel Martins, eu trabalho com o Eduardo Pastore, no Ministério da Gestão e da Inovação, Serviços Públicos. Mirela. Boa tarde, Mirela Garaventa, sou servidora do Ministério do Meio Ambiente, da Coordenação de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, membro titular da CAV. E Daniel. Boa tarde, Daniel, trabalho com a Mirela e sou reserva dela, suplente dela. Ok, a CAV então está devidamente apresentada. A gente passa aí a palavra para o comitê, os membros do comitê e os representantes da ABA. Querem começar no presencial? O pessoal que está aqui no presencial? Então, Sim, conhece eu estou fora do foco ali. Bom, meu nome é Ronaldo, gerente administrativo da ABA, fazendo parte aqui da nossa equipe. Carol. A gente acompanha os trabalhos. Muito obrigado pela acolhida. Boa tarde, pessoal. Eu estou como coordenação de integração da ABA. Boa tarde a todos, Igor Citini, estou como coordenador técnico. Boa tarde, Cristiane. Faço parte da equipe técnica da ABA. Agora o pessoal está online, por favor. O Grace, Tiago, né? Tiago. Boa tarde, pessoal. Quero justificar a minha participação online, né? Eu tive um imprevisto com a minha pequena, o João sabe muito bem aí, nós estamos com os pequenininhos em casa, e ontem ela foi acometida de uma virose, teve febre, e eu não consegui me deslocar, mas cumprimento aí o pessoal da CAV, a equipe, que bom vê-los, o grupo de acompanhamento, contato e gestão e a diretoria aí, na pessoa do João. Boa tarde. Tiago Aba. Eu vou tentar abrir a câmera, pessoal, porque eu estou tendo problemas aqui. Assim que abrir, eu já inicio o vídeo aqui. Passo a palavra. Fernando, então, o último representante da ABA, né? Fernando? Não, aí agora é do comitê. Da nossa finalizou. Finalizou? Então, beleza. Nós presenciais do Thiago, né? E agora é o comitê. Então, vai lá, João. Bem, boa tarde, pessoal da ANA, pessoal da CAV, os técnicos estão da ABA aí representando também, e os membros do comitê, o João Ricardo Reiser, representando a diretoria aqui do Comitê do Paranaíba, e buscando acompanhar, né, a execução das atividades aqui do grupo de acompanhamento do contrato de gestão e também do acompanhamento dos resultados desse contrato, que são muito importantes esses resultados para nós do comitê, bem como para dar continuidade. Aí, esse ano nós temos o processo de indicação novamente da ABA, né, a indicação, perdão, da entidade delegatária, que nós vamos conduzir aí, junto lá ao Conselho Nacional. Então, o resultado, né, também dessa avaliação é muito importante para nós. Passo a palavra, então, para os demais colegas, para a sequência da reunião.
Boa tarde, Pascoal Neto, representante da sociedade civil pela PUC Goiás, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e membro titular da Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão. Fernando? Minha vez? Sua vez. Meu nome é Fernando Faria, eu sou membro do Comitê de Bacia, representando o segmento de usuários, da irrigação, participo do grupo de acompanhamento das ações do comitê, das ações da delegatária no Comitê de Bacia. Tá joia, obrigada. Ah, sim. Boa tarde, eu sou o Silas. Boa tarde a todos, né? Eu sou o Silas, faço parte do comitê Curumbaíba, desculpa, do Paranaíba. Eu sou do Poder Público Municipal, né, e também faço parte do grupo de acompanhamento de contrato, membro titular. E volto a palavra para todos aí, né, e que todos tenham uma boa reunião. Obrigada, gente. Então, eu vou passar a palavra para o pessoal da ANA que está online. Zeca, Agostinho. Boa tarde, Boa tarde. Zé Carlos de Queiroz, servidor da ANA e faço parte da equipe da COED sobre a orientação da Grace Benfica. Boa tarde, sou Agostinho Trigo, sou parte da equipe da Sinks, com Osman e Luiz Henrique. Estou aqui também me inteirando aí dos processos de gestão desses contratos. Boa reunião para todos. Obrigada, gente. Bom, eu vou passar aqui para o presencial. Eu sou a Grace. Boa tarde, mais uma vez. Estou coordenadora de apoio às entidades delegatárias de agência de ato, função de agência de ato. Sou membro da Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão. Boa tarde, Wagner Vilela, da Agência Nacional de Águas também. Vou passar uma temporada aí, pelo menos até setembro, né, como fiscal de contratos. Acho que sim. Agora, passo a palavra para a coordenadora da casa. Oi. Oi, eu não estou conseguindo ver. Vocês estão sem o vídeo aí, eu acho. O pessoal que está no presencial. Para a gente está aparecendo. Está aparecendo para os demais? A gente está se vendo ali à direita. Ninguém está vendo? Estou vendo, sim. Eu vejo. Oxe, não sou só eu. Uma sugestão, clique na tela que indica a tela da reunião e fixe ela para você, que ela aí fica em destaque. Tá bom, vou fazer isso. Obrigada. Então, posso passar a palavra para a Carol? Bom, boa tarde novamente a todos e todas. A CAV recebeu o relatório de resultados do contrato de gestão da PPC 2020, né, da Bacia de Paranaíba. Nos debruçamos sobre o material enviado, emitimos o relatório preliminar que foi encaminhado para vocês e estamos aqui hoje para esclarecer alguns pontos que ficaram, né, como uma necessidade para a gente fechar essa avaliação. A gente parabeniza a APA pelo trabalho realizado. E eu vou passar a palavra para o Gonçalo, que ele vai precisar sair, né, Gonçalo, um pouco mais cedo, ele se debruçou em mais detalhes no relatório de vocês, aí ele vai trazer algumas questões para a gente discutir. Bom, acho que o primeiro e o segundo indicador eles estão foram atendidos, né? Aí, quando vem o terceiro, também atendeu, porque é questão física, né?
Aí já no quarto e no quinto, que considera o desembolso, né? E ali foi um valor de 6 milhões... 6.370 mil no final do ano. E o relatório diz que esse valor não foi considerado, o que foi surpresa, né? Foi um desembolso surpresa. Na linha de desembolso, nos 4 primeiros meses, você tem desembolso de 300 mil só, em março. Em janeiro, fevereiro e abril não tem desembolso. Então, aí, o desembolso não tem entrada, repasse da cobrança, né? Tem repasse. E aí tem os valores de repasse da cobrança que variam, até novembro varia entre 1,5 milhão e 2 milhões. Então, a gente imaginou, né? A gente não tem uma base para avaliar isso corretamente, né? A gente imaginou que no último mês haveria uma previsão de pelo menos 1,5 milhão. Né? Ou seja, daqueles 6 milhões e meio, 1,5 milhão já estaria previsto. E considerando 3 meses que não houve repasse, aquilo daria praticamente 1,5 milhão por mês. Então, a gente não viu assim como tanto, apesar de ser valor que estava retido, né? E o repasse efetivo do mês não ocorreu, porque ocorreu foi o repasse que estava retido, a gente não viu o fator surpresa de fato colocado por haver um repasse de 6 milhões. Né? A gente imaginou, bom, no planejamento, qual é a planilha de planejamento que foi usada para se estimar, para se chegar a esse indicador para estabelecer essa meta. Né? Então, nosso questionamento é nesse sentido, porque apesar dele ter sido um repasse em absoluto como esperado, ele, na sua distribuição matemática, ele não é uma surpresa. Né? Quando a gente distribui ele ao longo do ano e quando a gente pondera ele só no mês de dezembro. Se, vamos dizer assim, se no planejamento de vocês já os 4 primeiros meses realmente estavam zerados, os repasses, aí pelo menos não seria 6,5 milhões, né? Seria 5 milhões só a surpresa. Então, para a gente poder entender essa questão, para ver como é que totaliza o total de repasse, para ver a disponibilidade, para poder calcular o indicador, a gente gostaria de entender como é que foi feito o planejamento desse indicador, desses repasses, a disponibilidade que haveria quando foi feito o estabelecimento da meta. Deu certo a minha explicação? Sim, aliás, assim, eu cumprimento o pessoal da CAB, né? A gente já esperava alguma reação nesse sentido. Para a gente poder explicar isso, Gonçalo, vou colocar 3 cenários importantes. Quando a gente fez um planejamento, nós tínhamos uma ideia, a gente pegar uma cap, nós tínhamos uma ideia de gastar 15 milhões e pouco. E no decorrer do desenrolar aí das coisas, nós chegamos a gastar 10 milhões e quase 2 milhões e 800. Isso representa próximo de 70% do previsto. Então, esse é um indicador interno nosso, que a gente já sabia disso, assim como o PAP. Assim como o PAP tinha uma disponibilidade de 70 milhões de reais, nós previmos em 4, 5 anos gastar 40 milhões. Ou seja, nós não fizemos o cálculo de utilizar todo o recurso disponível. Então, esse é um indicador que a gente tem internamente. Quando chegou no indicador, aí nós estabelecemos como meta do contrato de gestão, um indicador, para o indicador 4, nós colocamos uma meta de 23%. Esse foi uma meta traçada por nós e a gente vinha monitorando isso sistematicamente. Como nós tivemos alguns problemas de desembolso no início do ano, a gente estava com dificuldades em desembolso por causa de aprovação de projetos, por causa de tramitação de licitações, etc. E nós começamos efetivamente a desembolsar um forte do nosso recurso, praticamente a partir de agosto, setembro. E nesse intervalo todo, o Volney e a Grace, o pessoal da SAS, estava sempre nos questionando, com receio, inclusive,
da arrecadação nossa diminuir e ter isso impacto no nosso 7,5%, que era o limite legal de custeio. Tanto isso é verdade que chegou em agosto, setembro, o Volney virava para a gente e falou assim, gente, vocês têm que tomar cuidado, que a arrecadação vai cair. A arrecadação pode cair, vocês têm que ficar dentro dos 7,5%. E foi só no final de agosto ou setembro é que deram a sinalização para nós que a nossa arrecadação ia cair de 20 milhões para 17. Aí nós fizemos um cálculo lá e nós estávamos dentro dos 7,5%. Então, a gente estava simulando os resultados mês após mês para que a gente atingisse as nossas metas, inclusive dos 23%. Quando, em um determinado momento, o Volney, né, talvez em função, agora é só uma presunção da minha parte, da nossa parte, talvez em função da mudança de governo federal, a Ana falou, nós vamos zerar o passivo que eu não tenho com vocês, né? E foi onde foi acreditado 6.370.000, dia 16 de dezembro, onde praticamente não tinha a mínima condição da gente reagir com esse aporte de recurso extra. Eu estou falando extra por quê? Porque a nossa previsão que nos passaram, talvez em setembro, foi 17,5, e, no entanto, eles só nos passaram 15 milhões e pouco. Então, se a gente somar 15 milhões e pouco, com mais a diferença de 2 milhões para chegar nos 17,5, a gente ficaria dentro dos 23%. Então, esse aporte adicional, de fato, foi uma surpresa para a gente. Se a gente considerar que esses 6 milhões e 300 pudessem vir lá de trás, era outra história. A gente ia considerar ele no cômputo geral. Mas como a gente estava sistematicamente acompanhando o resultado para a gente atingir as nossas metas, e que a gente vinha com o estrado, a gente vinha com o histórico desastroso do ano anterior, onde nós tivemos aí uma nota aí, por feito insuficiente, então a gente estava fazendo questão de com honra a gente cumprir as nossas metas. Então a gente estava sistematicamente acompanhando. Quando chegou em dezembro com essa surpresa aí, de fato foi uma surpresa e a gente teve função da gente reagir em reação a essa aposta. Foi essa o que aconteceu, a dinâmica da coisa. Né? Vocês estavam prevendo e fizeram a estimativa em cima de um aporte global, e não em cima de um fluxo de caixa. Isso, a gente estava acompanhando. Então, o aporte global vai ser de 20, 17, 20, arrecadação. 18, arrecadação total. Né? Não havia uma previsão de afluxo de caixa, certo? Não, a gente estava exatamente com a expectativa de a gente cumprir a meta de 23%. E a gente estava acompanhando. Quando chegou, aí voltando no raciocínio, até novembro tinham 15 milhões, né, de passe, e a gente estava na expectativa de ter os outros 2 milhões e pouco para atingir os 17 milhões e meio, que foi a estimativa da SAF e da SAS, né, que a gente atingir. Então, dentro do universo de 17 milhões e meio, a gente, pela impulso nosso, a gente ia atender os 23%. Então, quando houve essa operação... Se até novembro era 15 milhões, aí até o final do ano seria 17,5, só que aí foi... 4 milhões a mais que isso. 4 milhões a mais, exatamente. 4 milhões a mais. Então, o desconto não é de 6 milhões e meio. O desconto que teria que ser dado ali naquele indicador. O desconto é desse excedente de 4 milhões. Sim, mas... Só que o desconto que vocês fazem ali é de 6 milhões e meio. Não, eu não usei no raciocínio, vocês olharem, eu não fiz o cálculo de diminuição dos reimados. Se a gente, na forma, tirar os 6 milhões e 300 e botar 2 milhões e 200, que é o que efetivamente deveria ter sido, nós vamos atingir a meta de 20%. Então, de fato, eles calcularam o atingimento da meta e a nota sem considerar essa retirada, a gente manteve para discutir aqui. Isso. Certo? Então, assim, eles fizeram de 23, 21,8 ainda com esse valor total somado. Mas, de fato, então, como o Gonçalo falou,
não seria retirar 6 milhões do montante disponível. Seria porque vocês solicitam retirar, vocês estão solicitando lá não considerar esse valor, não é isso? A gente faz a ponderação. Vocês fazem ponderação no total e solicitam não considerar. Então, se a gente for, desculpa a expressão, mas se a gente for com um preciosismo a mais, o que deveria ser feito? A gente tiraria os 6 milhões de 300, tá? E adicionaria 2 milhões de 200, que é o que estava faltando para atingir os 17,5 previstos. Se assim for feito, nós vamos atingir os 23%, que é a nossa meta. Aí não tem problema. Na verdade, até colocamos isso hoje cedo, nossa preocupação maior não é atingir a meta ou não atingir a meta. É a gente realmente dizer o que ocorreu de fato, que o histórico esteja bem registrado. Então, se isso reflete a realidade, então, reflete a realidade, porque a gente faz as nossas reuniões com o grupo de acompanhamento de contrato de gestão. E nessas reuniões que nós fizemos, a gente já tinha informado que a gente atingia a nossa, que a gente não estava sendo realmente esse passo, né? Então, foi falado com os membros que a gente tinha que dar a meta. E tanto que depois que veio esse passo, a gente foi chorando explicando, a gente vai também explicar essa questão que foi passada aqui agora, onde a gente teve uma redução da perspectiva que a gente tinha. Então, durante todo o ano, até chegar a dezembro, né, com esse passe, a nossa perspectiva realmente era abater as metas, tanto no indicador 4 quanto no 5. Eu acho que a gente queria ter esse entendimento mais preciso, porque assim, se a gente olha ali a planilha que vocês apresentam ao longo do ano, assim, tirando os primeiros meses, vinha mais ou menos o repasse vinha em torno de 1,5 milhão, e aí entrou 6 milhões em dezembro, e aí vocês argumentam a retirada desses 6 milhões, mas a gente acaba e ficou pensando, bom, pode ser que não seja 6, porque tinha um fluxo, né, ali de entradas mais ou menos, né, constante a partir de... Esse raciocínio de vocês eu achei bastante interessante, até numa reunião nós fizemos com o de acompanhamento, eu achei bastante inteligente a colocação de vocês. Só que a gente está acompanhando, como a gente precisava tirar notas, a gente estava acompanhando a coisa certinho. E um detalhe interessante é que vamos fazer um cenário onde a gente não tivesse os 6 milhões de 300. Nós iríamos parar em 15 milhões e meio, e se a gente calcular 15 milhões, 7,5% de 15 milhões e meio que foi efetivo no repasse, nós mesmo assim atingimos a meta. Nós ficamos em 6 qualquer coisa. Nós estávamos no limite que o Rodrigo falou, gente, cuidado, vocês vão ultrapassar, não vai chegar. Então, assim, a gente estava monitorando isso assim, de um rigor muito grande, né? E quando veio no dia 16, por exemplo, esse aporte aí, a gente realmente pegou a gente. Né? Mas foi isso. Então, se a gente voltar, tendo os 15 milhões efetivamente repassados, somando com os 2 milhões e 200 de falta para encerrar a previsão, a gente ficaria, né, a gente fica dentro dos 23% do levantamento. Eu acho que é uma observação em relação à forma de apresentação dos dados. E foi surpresa para nós, eu não conheço até bacana o que você está falando, tá? Não, assim, a priori, até a gente fica assim, a gente não vai ser rigoroso, né? Mas a gente quis mexer nos números ali exatamente por isso, e nós não conseguimos. Nós não conseguimos mexer porque estava... Aí conseguimos, você estava jogando os números, né? Mas não justifica, né? E como nós temos um amparo legal para dizer que dados abertos, você tem que... dado aberto quer dizer, você tem que poder copiar tudo, né? Então, no caso, as planilhas têm que vir em formato numérico, formato que a gente possa ler como é mais tranquilo de se trabalhar dessa forma, né? Se a gente tem a tabela já pronta, se ela já transporta para o hoje. Aí, questão mesmo assim mesmo vamos fazer a imagem, colocar, né, e tal. Mas da forma solicitada é até mais tranquilo para a gente executar. Porque é só tipo copiar, deixar para lá e deixar lá dentro. E só uma pergunta, na verdade, mais a título de conhecimento, né? Porque comentamos com esse assunto do indicador 6, né? Que é o do 7.000%. 7.000%. No caso de vocês têm ali na região, vocês têm outras agências, vocês têm outros comitês, né? Então, vocês têm um rateio de alguns custos, né?
A gente E aí, como é que vocês fazem esse rateio? Porque isso não está... A gente está querendo conversar melhor com todo mundo, mas a gente queria entender como é que cada entidade está fazendo o rateio dos custos quando compartilha com outras arrecadações, vamos dizer assim, né? Os contratos. Hoje, Gonçalo, mais importante, é o seguinte, hoje nós trabalhamos com duas fontes de recursos na fonte 116, cobrando vindo da cobrança, que é exatamente o Araguari, que é um comitê estadual, e nós já temos 12 para 13 anos de cobrança no Araguari, e agora o Paranaíba, que entrou desde 2018 para cá. Desde 2018, quando nós fomos designados como uma entidade delegatária do Paranaíba, foi feito um edital conjunto, onde o Comitê Estadual e o Comitê Federal nós fizemos um edital conjunto, onde nomearam, designaram a aba como entidade delegatária, e a gente, então, ia administrar o recurso de forma compartilhada. O Araguari, por ser uma arrecadação próxima de 5 milhões de qualquer coisa, isso quer dizer que os 7,5% disponível é alguma coisa próximo de 350 reais, que é um volume muito pequeno para sustentar aí uma entidade delegatária. Então, o grosso da nossa partição, vamos dizer, o grosso, vem do Paranaíba. Então, uma parte da nossa equipe técnica e administrativa é custeada pelo Araguari. Dentro do limite orçamentário, nós temos mais de 300 mil reais por ano. E o restante a gente apropria para o Paranaíba. Essa foi a dinâmica que nós arrumamos para ficar dentro daquilo previsto. Então, se vocês me permitirem eu me reportar aquele estudo feito pela KPMG, conduzido aí pela SAS, que na ocasião foi colocado que o custo da entidade, a semelhança da água, ficar em torno de 2.300.000, 2.200.000, a gente exatamente está nesse patamar. A gente apropria para o Paranaíba alguma coisa próximo de 1,5 milhão, e para o Araguari alguma coisa próximo de 400 mil reais por ano. Então, isso aí já a gente trabalha no limite aí, próximo de 1.900.000 a 2 milhões de reais por ano, que é a nossa partição efetiva. Evidentemente, com a entrada de novos comitês, que essa é a grande expectativa nossa, isso vai ser feito com um novo rateio aí, dentro de uma certa proporcionalidade, para atender aí a sinergia de todo mundo, coisa assim. E, a princípio, grosso modo falando, seria assim, né? Porque como não tem memorial, a gente acaba ficando atingindo as metas, que é atingida, né? Mas como é que essa partição, isso, inclusive, vai ser um assunto a ser tratado, né? E aí, você for convidada para a gente conversar mais tarde sobre isso, que é um indicador importante que fala muito da viabilidade da entidade delegatária, tem que ser bem conduzido, né? Então, não adianta só apertar, vamos dizer, queremos de eficiência puramente. Não é essa a intenção, mas como tem a experiência da PCJ, a experiência da Paraíba do Sul, a G12 e a GBAP junto, né? Mas tem também o André citou vocês hoje, né? Falou, conversou com a gente, como faz, né? Então, mas a gente vê que ainda melhorou, né? Esses novos contratos estão atendendo a meta, né? Mas realmente ainda é uma caixa, é um espaço de aprendizado para todas as entidades que me parece bem importante, porque é o que sustenta a entidade, né? E parece importante a gente conversar melhor sobre esse indicador e a forma de particionar os custos, né? Para eventualmente também, no caso aqui, numa avaliação, vamos chamar ingênua agora, né? A gente poderia dizer que o Paranaíba está sustentando o Araguari. A gente poderia dizer, assim, estou falando das coisas, a gente poderia... Pode alguém levantar esse argumento, né? Vai levantar, de uma maneira sempre vai ser levantado, né? Apesar que você pode chegar lá e falar, não, eu estou usando lá, o Araguari está usando, uma salinha de 4 metros quadrados e mais um banheirinho, né?
da casa de 200 metros quadrados que eu vou alugar, sei lá, estou chutando, né? Mas, assim, para a gente evitar até esse tipo de argumentação, eu acho que é importante... Gonçalo, depois eu quero a palavra, por gentileza. Ah, sim, então pode falar. Pode falar. Bom, bacana. Eu não estou conseguindo realmente o vídeo. Parece que tem outros participantes aqui também que estão com o mesmo problema, né? Não vejo... tem hora que some vocês e eu não consigo ativar o meu vídeo aqui, mas vamos lá. Gonçalo, o André nos citou aí porque nós fizemos algumas visitas às outras EDs, tá? Nós fomos até a G12, né, a GEVAP, nós fomos até a Peixe Vivo e fomos entender um pouquinho do negócio, né, pegar as experiências, compartilhar aquilo ali que eles têm de melhor, né? A diretoria do comitê nos ajudou e capitaneou, inclusive, esses encontros, bacana. Então, assim, nós tivemos um ano de muito aprendizado e acredito que isso refletiu no nosso desempenho e a ideia é continuar dessa forma, tá? Com relação ao custeio, eu só queria que, se a gente tiver um outro momento para conversar, a gente não tenha dúvida neste momento que o Paranaíba ele não banca o Araguari, tá? Nós temos aí o rateio de forma que as EDs chamam de o rateio Robin Hood, né? Então, aquele que tem mais, paga mais. Se nós temos um edital onde nós participamos, e esse edital foi conjunto Araguari e Paranaíba, né? Eu não vejo, por mais que esse edital nos dá a ideia de que isso poderia ser até, inclusive, confundido, como você colocou, né? Se alguém levantar que isso pode até ser confundido, o edital conjunto pode até nos dar essa ideia, nós não fazemos isso, tá? É tudo separadinho, é tudo bem controlado ali. Inclusive, a evolução disso vai ser com o desenrolar agora e aquisição do ERP, que as outras agências, já, pela experiência, pelo tempo, já têm desenvolvido, já estão, já trabalham com essa automatização, né, financeira, e que só foi possível a aba buscar justamente por conta da atualização normativa, quando a gente começa a encaixar algumas despesas que são praticamente finalísticas, e elas saem do custeio administrativo de 7,5, né? E aí eu consigo buscar esse investimento em automatização, eu consigo buscar esse investimento em informática, eu consigo buscar esse investimento em melhoria e capacidade estrutural. A gente está indo nesse degrau aí, bacana? Então, assim, eu só gostaria de não deixar dúvida, a gente, por mais que seja um rateio, a gente vai ter um segundo momento para falar melhor, explicar melhor para vocês, mas a gente tem isso bem rastreado, bem separado, são contas distintas, são momentos distintos, e a proporcionalidade de cada um entra ali, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, até para a gente não entrar, porque a gente vai ter um outro momento, né, mas um exemplo claro. Quando eu preciso contratar uma auditoria independente para validar as minhas contas, para me acompanhar com a auditoria da ANA, para entender se eu estou na mesma página do órgão gestor, o que o Paranaíba paga é aquela porcentagem de trabalho que cabe à auditoria dentro daquele contrato. O que o Araguari paga é o que cabe àquela auditoria dentro daquele contrato. Então, assim, a gente nunca faz um rateio 50-50, porque a gente sabe que o volume do trabalho da auditoria independente no contrato de gestão do Paranaíba é um. O volume de trabalho para a auditoria independente dentro do contrato de gestão do Araguari é outro. Eu não sei se eu ajudei, mas a informação é importante para a gente entender que temos um investimento em estrutura, temos um investimento em pessoal, temos um investimento que foi buscado e capitaneado, inclusive, pela diretoria do comitê para nos ajudar com as outras EDs, né, um investimento de entender o que eles fazem, como eles fazem, e nós vamos agora estruturar. Tudo isso foi possível pela mudança da normatização. Bacana? Que o nosso custeio realmente, assim, por exemplo, perto como o André falou lá, né, o João, ele tem um comitê lá que tem 40 milhões de arrecadação, e isso dá para ele um 7,5 bacana, né? E além da G12 ter a irmã mais velha, que é a GEVAP, que já está bem estruturada. Obrigado. A questão que eu coloquei
diferença só que você igual você citou aí lá na aba, né? Uma salinha da Araguari. O aluguel da aba, ele é todo pago com recurso licenciado. Então, por exemplo, para a nossa estar ali naquele imóvel, a gente não utiliza recurso de conta de gestão recurso de gestão do IDEM. É só tentar aqui nisso. Exatamente, por esses assuntos, né, que a gente percebeu, ou seja, acho que o objetivo inicial do indicador foi atingido, né, que é a gente saber quanto é que está indo o montante para o custeio. Então, o objetivo inicial do indicador de vocês em todos os contratos está atingido, né? Agora, ainda fica com uma caixa preta, né, que precisa ser, porque cada entidade tem uma peculiaridade, uma forma de fazer essa despesa, de se apropriar desse valor, né? Ele, inclusive, tem um problema que a gente vai fazer comentar no site, não lembro vocês se manifestar, mas o indicador, ele é um indicador negativo, né? Ou seja, quanto pior, melhor, né? Só que a fórmula é positiva também. Quanto melhor, melhor. Então, a gente não tem nem como penalizar quem superar a meta, ou seja, quem não atingir a meta por ter tido um desempenho maior, ter gasto a mais, né? Superou no sentido de que gastou a mais, nem como premiar quem foi mais eficiente do que a meta, né? Se a minha meta era 7% e eu despendi 5%, eu não tenho como premiar. A fórmula, ela... Então, nós vamos precisar, já foi apontado isso outras vezes, e vamos precisar conversar sobre isso. Lógico que matematicamente a gente resolve. Eu acho bacana entrar nessa discussão, porque é interessante. A ANA é um grande passo para a gente, para as entidades, quando ela permite a gente utilizar recursos de 9,5 para você contratação de técnico, contratação de obra técnica para revisar os projetos da condição de projeto. Isso foi um belo ganho, e isso realmente deu um gás, inclusive para a gente, né? A gente sabe disso. Agora, se a gente interpretar o custo desse pessoal como um 7,5, aquilo ali, então, assim, a gente tem que saber discernir, se aquilo é custo da entidade, recebe, separar o finalista da área meio, realmente é delicado. É delicado, porque se a gente fosse trabalhar só com recurso 7,5, nós não teríamos a força técnica que nós temos hoje. Aí, não, por exemplo... Talvez a gente não teria o desembolso que a gente talvez teria. Então, explica assim, um assunto que ainda merece, ainda é bem melhor discutir. Hoje, por exemplo, assim, André, aí como é que você renovou o contrato com a Caixa? Não é então assim, né? Aí quanto que a Caixa está te cobrando? Depende, alguns é 2% até 5%, mas tem casos que eu pago 15%. Então, por que a Caixa pode receber 15% para fazer gestão de alguns contratos e tal, né? Então, nós temos, no mundo gerencial, temos outras situações, mas é importante a gente entender dentro do nosso ambiente de entidade delegatária como é que cada uma, fazendo as despesas até para... e até esse ambiente de gestão compartilhada, a tendência é aumentar. Acho que a tendência é aumentar. Então, a gente tem que ter até que falei, não foi, Thiago, não foi no sentido acusatório de vocês. Não, sim, claro. Mas é que lá na frente, também que a gente vai crescendo, aí a contabilidade vai ficando complexa. Se você não tem uma regra de apropriação disso bem clara, né, uma metodologia bem definida, né, Gonçalo? E fica na mesma questão, outra coisa que nós vamos ter que definir também, esses valores não esperados, entre aspas, que a gente conversou também. Porque senão, o que é um valor não esperado? É um repasse que estava retido, que estava contingenciado, é um valor que estava em justiça, é uma cobrança que foi revista na justiça, que agora... O que é um valor inesperado? Senão, daqui a pouco a gente vai ter 15 situações diferentes e todo mundo tem um valor inesperado para receber e todo mundo atinge a meta. Né? Você entendeu? Então, a gente já conversou. Como nós somos, vamos dizer assim, um grupo pequeno de entidades delegatárias, somos ainda... Está crescendo, né? Então, a gente tem espaço e esses detalhezinhos parecem turismo, né? Vamos dizer assim, mas eles podem, em algum momento, ganhar uma dimensão que foge de uma explicação, de um esclarecimento. Né? A sua colocação foi bacana e vou ilustrar uma situação
vou ilustrar uma situação que vai acontecer. A gente, conforme nós já dissemos, nós fazemos uma partição dos recursos, dentro de uma certa proporcionalidade, né? Para a gente ter uma ideia de tanto que a coisa foi um pouco perversa, entre aspas, falando, quando foi feito o edital conjunto, exigiu-se da entidade delegatária que houvesse um corpo diretivo de três pessoas, o presidente e 2 diretores, né? Um administrativo e outro técnico. Se a gente, grosso modo falando, se a gente apropriar um salário razoável para cada um, isso dá próximo de R$400 mil ano, R$350 mil por ano. Uma exigência do edital. O Araguari não me dava isso. A cobrança estadual não me dava isso. Como é que eu vou contratar 3 técnicos por exigência do próprio Araguari? Entendeu? Então, assim, é pesado isso. E agora, com certeza, nós trabalhamos com o Paranapanema, como um escritório de apoio para o Paranapanema, e uma parte do recurso para o Paranapanema é apropriado, uma parte do salário do presidente, uma parte do salário do gerente administrativo é pago pelo Paranapanema. Então, se a gente vier agregar outros comitês estaduais, com certeza vai haver uma certa contribuição deles aí para a gente diluir esse custo e fugir do Paranaíba. Com certeza isso vai acontecer. Gonçalo, até para a gente dar continuidade, eu não atrapalhar vocês, eu vou fazer um pedido, né? Nós tínhamos os encontros das EDs aí na ANA, anualmente, tá? Onde a gente pegava os assuntos mais importantes e fazia esse compartilhamento de informações aí, né? Então, todo mundo trazia ali o que ele estava fazendo com a Caixa, o outro trazia o que ele estava fazendo para fazer o compartilhamento ali do seu custo, dos seus investimentos, e por conta da pandemia isso acabando, né? Acabou que não existe mais essa reunião. Então, eu já falei um pouquinho com o Wagner, já falei um pouquinho com a Grace, e estou falando para vocês, nos ajudem a mobilizar novamente. Isso é importantíssimo para nós que estamos nesses degraus iniciais aí, iniciais não, medianos, né? A gente precisa desse compartilhamento de experiências, tá bom? Ótimo, Thiago. Pode ter certeza, essa reunião esse tema, indicador 6, já é tema de um encontro das EDs, que cada ED possa apresentar seu caso e a gente vai dar melhor isso. Fica a sugestão para a CACG, né? Não, que eu acho que a gente precisa envolver, inclusive, a auditoria, porque o rateio passa no crivo da auditoria. Com certeza. Né? Então, assim... Deixando bem claro, assim, no momento a gente quer entender melhor e quer fazer, assim... Não, tá claro. Que todo mundo compre. Perfeito, tá claro. Feito aqui, tá? Não, tá bom, isso aí sai, tá claro. Eu acho que o Thiago ficou preocupado, né? Porque, assim, Fiquei não, Gonçalo. Desculpa, gente, é meu jeito mesmo. O pessoal da auditoria esses dias até falou, né? O Thiago parece que fica bravo, né? Não é não, é desculpa. Estou tentando melhorar esse jeitão aí. Auditoria porque ele tem sido... Faz parte, tá certo. A construção dessa metodologia. E até para nos orientar nisso aqui, que a gente estiver fugindo um pouquinho da norma, os 2 olhares, né? O olhar, talvez que assim, pelo menos aqui das salas a gente não tem, né? Da contabilidade ali, né? Da minúcia ali financeira e tal. Acho que é isso. Só uma observação que a gente não né? Não, eu acho que é só perguntar se mais algum membro da CAV tem mais alguma observação, colocação. Senão a gente pode ir encerrando. Então, em relação ao indicador 4 e 5, a CAV vai, enfim, ponderar, né, as informações os argumentos que vocês trouxeram e tomar a decisão de o que fazer. Se a gente sentir a necessidade de mais algum documento ou informação, a gente solicita. Se ainda assim vocês precisarem de documento, outro relatório, ele todo aberto, a gente reenvia, né? Sim. Reenvia se vocês acharem que Bom, a gente se achar que é necessário, a gente solicita via a Grace, né, Grace? E, no mais, a gente agradece, né, a presença de vocês, a participação e parabeniza pelo trabalho, né, a aba vem avançando. E aqui o intuito da CAV, além do nosso papel de avaliar, a gente também tem, pela experiência, né, de todo mundo, inclusive das pessoas, né, de fora, de tentar trazer algumas insights para ir aprimorando, né? É bom esse olhar de fora, né? É sem vício, né? Assim, né? Às vezes a gente tem até algumas dúvidas meio básicas por não estar tão envolvido, né,
diretamente no dia a dia do processo, mas eu acho que traz uma visão mais que enriquece, né? Então, a gente buscou trazer esses comentários também nesse sentido, mas é isso. Parabéns pelo trabalho. Nós é que agradecemos e eu publicamente aqui quero novamente, né, parabenizar a equipe aí pelo esforço. Se eu tivesse mais uns 10 desse aí, vocês iam ver a gente chegando aqui e tá aí até acima do nível aí das referências, a GEVAP e a nossa querida PCJ aí. Obrigado a todos. Você criou confusão agora, viu, Tiago? Você criou confusão agora, hein, meu amigo? Não, mas o Gonçalo já falou que eu sou nervoso, eu apimentei um pouquinho. Brincadeira, brincadeira. Obrigada. Eu sei. Obrigado, gente. Obrigada aí, gente. Também em nome da ABA, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. A Grace, aí, um boné que já não faz mais parte da equipe, mas assim, a contribuição de cada um de vocês, Wagner, que está chegando, o pessoal do nosso comitê, o pessoal do grupo de acompanhamento de gestão, é uma equipe, né? É aquele famoso juntos somos mais fortes, né? A gente chegou a essa nota, mas também foi com a colaboração de todos vocês. Então, também, em nome da ABA, a gente agradece você por essa parceria. Ô, Wagner, esse negócio só de setembro, outubro, tá por fora. Você esteja convidado para ficar mais tempo. Eu fui enterrado há 3 anos que eu vou.